Quero passar a palavra ao reverendo Maurício Cardilli, pastor da Igreja Presbiteriana de Interlagos, que aceitou o nosso convite mais uma vez para pregar e ministrar a ceia. Obrigado, irmão. Graça e paz, meus irmãos. Com alegria, retornamos com o privilégio de mais uma vez servir aos irmãos, servir a mesa, servir esse banquete que o Senhor Deus nos convidou e agora podemos participar. Outra vez eu tive aqui incompleto. A Ivânia, minha esposa, não estava comigo. Essa moça linda que está ali também fazendo uma outra gravação é a minha esposa, Ivânia. E nós estamos gravando também porque pela manhã falhou a gravação para a gente compartilhar com os irmãos lá na igreja de Interlagos. Então, sabe quando você vai numa festa de casamento e você pede para alguém preparar uma marmita para levar? Não sei se vocês fizeram isso, eu já fiz. A comida está boa, comida e bebida de graça, né, gente? Então, nós estamos preparando também um lanche, uma marmita, para os irmãos de Interlagos depois acessarem com base nessa mensagem. Queridos irmãos, a base da mensagem do Senhor para nós nessa noite é o Evangelho do nosso Senhor Jesus em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Você estaria aqui na casa do Senhor para participar da Santa Ceia se algumas horas atrás tivesse batido na porta da tua casa um oficial de justiça, uma viatura da Polícia Federal com uma ordem oficial dizendo cumpra-se? E aí você vai ler lá a decisão da autoridade e está escrito, cumpra-se, largue o que você está fazendo e vá lá para a festa que o presidente está dando por causa do casamento de um filho dele. Você teria ido lá para a festa ou você teria vindo para a igreja? Você estaria aqui se tivesse parado uma viatura da tropa de choque na porta da tua casa umas 2 horas atrás e desce lá o comandante com um documento dizendo, o governador mandou eu vir aqui e te levar para uma festa lá no palácio do governo, o filho dele está casando. Como é que seria a tua reação? Decisão difícil, né? Ou mesmo se o teu chefe, na hora que você estivesse saindo para vir para a igreja, te ligasse e falasse, olha, vem para cá. Meu filho casou e eu quero que você venha aqui participar do churrasco. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, diz o seguinte, meus irmãos. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas do seu filho, e então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois,
para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos entrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, mais uma vez te suplicamos iluminação do teu Santo Espírito para entendermos, ó Deus, mais essa parábola que nem todos entenderam e o Senhor quis que fosse assim. Ó Deus, dá-nos a graça que desses aos teus escolhidos, de entender a tua convocação, de responder adequadamente a ela, de fugir da sentença condenatória e de entender que os teus critérios são maravilhosos. Fala ao nosso coração e com teu Santo Espírito faz o chamado irresistível para todos aqueles que ainda não se reconciliaram contigo, aqueles que não estão prontos para se encontrar contigo. Assim nós te pedimos, use a minha vida para expor a tua palavra, é a súplica que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Não sei quantos aqui já experimentaram a preparação de um casamento, preparar convites, entregar convites, toda a ansiedade, o estresse de preparar aquela festa que você quer que seja única na sua vida, e no dia do casamento você percebe que alguns daqueles convidados tão queridos não estavam lá. Eu e a Ivânia passamos por isso, né, em 2003, e o estresse dos convites, e preparamos a data de um modo que fosse feriado na sexta, fosse feriado na segunda, para que os parentes de longe pudessem vir com calma, viajar no sábado, desfrutar da festa, do casamento. A igreja estava cheia, mas faltou gente. E é interessante que aqueles que faltaram, a amizade não foi mais a mesma. Não que a gente tenha ficado com mágoa, com amargura, com rancor, mas parece que a pessoa se sente em falta, não consegue olhar mais nos olhos como antigamente, porque sabe que falhou, sabe que faltou. E essa parábola retrata justamente essa situação que muitos já experimentaram. É lógico, não somos filhos de reis para contar com um banquete imensurável, não temos pais que são altos governantes, que podem baixar um decreto e fazer com que todos os convidados compareçam, mas Jesus usa essa figura conhecida de muitos para que entendêssemos que nem sempre as pessoas respondem como devem à convocação do rei. As pessoas, às vezes, respondem ao rei com uma forma indisposta, com uma forma indiferente, com uma forma violenta, com uma forma arrogante e com uma forma despreparada. É importante entender o contexto dessa parábola. O capítulo 22 já nos aponta para o contexto anterior, quando fala de novo, Jesus falou em parábolas. E Jesus já vinha, essa já era a terceira parábola de uma série que Jesus direcionou especialmente para sacerdotes, para religiosos. O capítulo 21 de Mateus mostra
a chegada do rei em Jerusalém. Mateus 21, de 4 a 5, fala: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que já tinha dito: dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de animal de carga. Era a última vez que Jesus entrava em Jerusalém, e ele entrava cumprindo mais essa profecia que Zacarias tinha deixado. O rei dos judeus entraria numa jumentinha, e assim ele cumpriu. E ao reconhecer o rei, a resposta de muitos ali foi uma resposta positiva. Ainda que não tenha sido uma resposta positiva, duradoura, mas foi uma resposta de louvor. Nós vemos em Mateus 21, 9, que as multidões, tanto os que precediam, quanto os que seguiam Jesus, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana na maior das alturas. A multidão recebeu o rei, a multidão louvou o rei, mas também houve ali uma resposta negativa, uma resistência ao rei em Jerusalém. E essa resistência veio dos religiosos, não veio dos que não conheciam a palavra de Deus, não veio dos ignorantes sobre as profecias do Senhor, veio daqueles que ministravam, que ensinavam o povo a palavra de Deus. E você vê isso, por exemplo, em Mateus 21, 15 a 16, onde nós lemos o seguinte: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que os meninos estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. A liderança religiosa foi a resistência ao rei que estava diante deles. E mais de uma vez, você vê isso em Mateus 21, 23, olha: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas e quem te deu autoridade? Ou seja, os religiosos chegavam para Jesus e perguntavam: quem você pensa que você é? Você acha que você é filho de quem? Falam que lá em Brasília é muito comum, às vezes, quando uma autoridade para um carro no trânsito, um policial de trânsito para um carro, o camarada já desce do carro e pergunta: você sabe de quem que eu sou filho? Você sabe com quem você está falando? Porque, afinal de contas, lá todo mundo é filho de deputado, de senador, de juiz, de presidente, de ministro. Aqui eles não se davam conta que eles estavam diante da principal autoridade do universo e confrontavam, rejeitavam. Então é principalmente para esses religiosos que Jesus contou a parábola que lemos e as outras duas que antecedem. A primeira parábola Jesus contou: um pai tinha 2 filhos, um dizia que obedecia o pai, mas na prática desobedecia. E o outro dizia que não ia obedecer o pai, mas na prática obedecia. A segunda parábola, chamada dos lavradores maus, conta de um dono que tinha um campo, que ele delegou para os lavradores a administração daquele campo, e quando esse dono da vinha mandou os servos buscarem o fruto, os lavradores foram e maltrataram e mataram os servos do dono daquele campo. E ainda o dono manda o próprio filho. E eles fazem o que com o filho? Maltratam e matam. E aí Jesus, olha só a sabedoria do nosso Senhor. Jesus pergunta: quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam os sacerdotes e anciãos: fará perecer horrivelmente a esses malvados. E aí Jesus mostra que ele estava falando deles. Ele, no versículo 42 de Mateus 21, diz: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra, angular,
isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra vai ser despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que ele falava. Jesus usava parábolas que ensinavam lições profundas a partir de símbolos muito simples. Jesus usava parábolas e ele explicou isso em Mateus capítulo 13, quando perguntaram por que ele fala em parábolas. E ele falou, olha, é para que aconteça como foi dito com Isaías, para que alguns vejam e não enxerguem, para que alguns ouçam e não entendam. Realmente a parábola era direcionada para um povo escolhido, como uma chave muito simples que não abre qualquer porta. Às vezes você pode ter uma chave daquelas caras, cheia de detalhe, tetra, e você tem uma fechadura daquelas bem antigas, daquelas chaves bem grossas que só tem um detalhezinho. Não adianta nada você ter uma chave cara se a porta só abre com uma chave muito simples. E assim é que Jesus vai falando com aqueles religiosos de coração duro, de coração empedernido, e mostrando como eles estavam rejeitando a convocação do rei, como eles estavam desperdiçando o banquete do rei, como eles estavam respondendo inadequadamente à convocação do rei. Então, olhemos para alguns detalhes da parábola. A parábola vai falar da convocação do rei, da resposta que foi dada a essa convocação, de uma sentença que o rei determinou em relação à resposta, e o critério que Deus usou nessa sentença. A convocação, ela aparece no versículo 3 da parábola. Enviou os seus servos a chamar os convidados. Versículo 4, enviou ainda outros servos com essa ordem, vinde. Versículo 9, ide às encruzilhadas e convidai. E no versículo 10, o resultado desejado é alcançado. Reuniram. Então veja que não foi uma convocação rápida, desinteressada, foi uma convocação repetida, insistente, até que ajuntou os convidados. E assim é na palavra de Deus, meus irmãos. Vários e vários textos, você abre a Bíblia e Deus está falando para o seu povo, vinde, vinde. Um desses textos, por exemplo, Isaías 55, versículo 1 a 5, diz, vinde, comprai e comei, mesmo sem dinheiro, bebei. O convite da graça. O Salmo 95 é um outro salmo. Vinde, cantai, vinde, celebrai. O mais famoso convite no Novo Testamento, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Em vários e vários momentos, a convocação do rei, a convocação que chega e se consuma na igreja. Essa mesma palavra do versículo 10 que fala reuniram, é a palavra que definia a sinagoga, os lugares de ajuntamento dos judeus. É a mesma palavra que vai falar lá em Hebreus 10, 25, não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, essa convocação aconteceu e o rei, o nosso Senhor Jesus, ele, quando ressurreto, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Essa convocação do rei ecoou, mas nem todos responderam.
E aí eu e você temos que refletir. O que eu e você fizemos, quando não foi o governador, não foi o presidente, não foi o teu chefe que te convocou, mas foi o próprio Deus, que pela sua palavra te chamou para vir até Ele. Mesmo que você esteja na igreja hoje, talvez você esteja na igreja a convite de alguém, para satisfazer alguém, mas você ainda não respondeu um convite feito diretamente de Deus. Você ainda não se preocupou em responder o convite de Deus. E uma segunda reflexão que temos que fazer acerca dessa convocação. Essa convocação foi transmitida para a igreja. Qual tem sido a minha e a tua participação nessa convocação? Você tem obedecido a ordem do rei que diz que é para você ir por todo o mundo? Levar esse convite da graça, levar esse chamado ao banquete? Ou, como você já tem as credenciais para participar do banquete, quem não tem, azar deles. Não deve ser assim, né, irmãos? A mesma convocação que nos alcançou deve ser a convocação que nós levamos àqueles que não têm esse privilégio. Segunda parte da parábola, ou pelo menos a segunda característica aqui na parábola, é a resposta que deram ao rei. E isso tem preocupado muitos de nós pastores, especialmente nesse ano, de igrejas fechadas, de retomada dos trabalhos, porque muitas vezes a resposta de alguns dos nossos irmãos tem sido parecida com algumas respostas dessas que foram dadas ao rei. Um primeiro grupo respondeu à convocação com indisposição. O versículo 3 de Mateus 22 fala com todas as letras. Eles não quiseram vir. Não é que não tinham condições. Não é que tinham algum impedimento. Eles literalmente não quiseram atender a convocação do rei. Má vontade, má intenção. Salmo 95, versículos 7 a 10, diz assim: não endureçais o coração quando ouvirdes a voz de Deus. Porque isso acontece. E às vezes acontece inclusive com crentes que têm o privilégio de estar na igreja, de ouvir a palavra de Deus, de participar do sacramento, mas levanta dizendo: hoje eu não quero ir na igreja, hoje eu não quero participar da ceia, hoje eu não quero louvar ao Senhor. Não quiseram, indisposição. E queridos, a gente precisa ficar atento, porque nós somos pecadores e, via de regra, nós não somos cheios de vontade de fazer a vontade do Pai. Para pecar é automático, mas para obedecer requer um esforço. Então, um primeiro grupo indisposto. Um segundo grupo indiferente. Versículo 5 diz: não se importaram. Ou, indo no original grego, uma palavra que pode ser traduzida como negligenciaram. A mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo 4,14 diz: não negligencieis o dom que há em ti. O que é a negligência? É justamente não dar importância, é desprezar, é não dar valor. Algo que custou tão caro, algo que custa tão caro, algo que muitos gostariam de participar, mas esse grupo aqui ficou indiferente e foi cuidar dos seus campos, dos seus negócios. Questão de prioridade. Esse é o evento mais importante na semana. Esse é o dia mais importante na semana, o dia do Senhor. Aquele dia que você tem que começar a se preparar na sexta-feira, já planejando não perder esse compromisso de jeito nenhum.
Mas, via de regra, muitos de nós tratam com indiferença essa possibilidade, deixa para resolver na última hora algumas coisas, marca visitas, marca festas para o dia do Senhor, e aí é aquilo, né? Às vezes falta na igreja, perde o momento da Santa Ceia, e aí manda uma mensagem durante a semana: pastor, eu não vim, sabe como é que é, né? Chegou visita lá em casa, ou precisava fazer as compras, precisava ir no mercado. Isso é indiferença, isso é negligência. Mas há ainda uma resposta pior, queridos. Versículo 6, um terceiro grupo respondeu violentamente à convocação do rei. Maltrataram e mataram os servos. Aí alguém, por estar com a memória fresca, com as notícias recentes, pode dizer: pastor, fizeram com os servos do rei que nem fizeram com aquele homem lá no Carrefour em Porto Alegre? Não, irmãos, fizeram pior, muito pior. Muito pior, porque o que nós vemos aqui é o que Jesus lamenta em Mateus capítulo 23, versículo 37. Veja comigo. Mateus 23, versículo 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados, quantas vezes quis Deus reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus fala de maus tratos a servos profetas, a proclamadores da palavra, a servos dedicados a proclamar a palavra dele, e que ao invés de serem bem recebidos, eram maltratados e mortos por causa do seu ofício profético. Isso era uma coisa antiga, irmãos. Segundo o livro das Crônicas 36, segundo livro das Crônicas 36, versículo 15 e 16, quando Deus está explicando por que o povo de Israel foi parar na Babilônia, voltou a ser escravo, teve o templo de Jerusalém destruído pela primeira vez, Deus explica a razão daquela tremenda disciplina. Veja só, segundo Crônicas 36, 15 a 16, o Senhor, Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Perceba que era uma prática antiga do povo de Deus, não dos ignorantes, dos gentios, dos ímpios, do povo de Deus. Tratar com desprezo, tratar com arrogância, desprezar os profetas, e naquele contexto quem experimentava isso era Jeremias, que entre outras coisas foi lançado num poço de lama. Eu não conheço nenhum pastor presbiteriano que tenha sido lançado num poço de lama, graças a Deus. Mas você já matou alguém? Você já matou algum profeta? Algum pastor? Não. Olha, Jesus diz que quando a gente chama alguém de tonto, de tolo, a gente já o matou. Deus me trouxe para a igreja por volta dos 15 anos. E antes de Deus me converter, eu olhava para o trabalho de pastores, pregação de pastores pelo rádio e falava: são uns tontos, são uns bestas. Então veja, às vezes a gente se comporta
mesmo que sutilmente, como aqueles que maltrataram servos e que mataram. Às vezes a gente não se dá conta. Está muito recente esse debate sobre a morte do João Alberto, né, ali em Porto Alegre. Questão de se é por racismo, se não é. Queridos, toda morte acontece por causa de pecado. E há 2000 anos a humanidade não tem se importado com a morte do Criador, com a morte do Redentor, com a morte do Salvador. Se não prestam atenção no que foi feito há 2000 anos atrás, vão valorizar as vidas, sejam negras ou brancas ou asiáticas, no século 21? Então veja, queridos, que a resposta ao rei, às vezes, é a mais violenta possível. E o apóstolo Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão, após receber o Espírito Santo, ele falou para o auditório: olha, foi vocês que mataram Jesus. Foram vocês que crucificaram Jesus. Era disso que Jesus estava falando na parábola. Era essa resposta tão violenta que Jesus estava denunciando. Mas a parábola também fala de resposta positiva. A parábola fala de que bons e maus, depois de muita insistência, na terceira ou quarta chamada do rei, aceitaram vir ao banquete, encheram a casa e obedeceram ao que o rei havia determinado. Mas há ainda um quinto personagem nessa parábola, que muitas vezes é o mais parecido conosco. É o mais parecido com aqueles que estão dentro de uma igreja, que são os despreparados. Não respondem violentamente, não são indiferentes, não são indispostos, parece que respondem positivamente, mas despreparados. Como aquele homem que o rei identificou e viu: peraí, cadê tua veste nupcial? Como é que você vem à presença do rei sem o preparo, com as vergonhas expostas, mal vestido? Imagina, todo mundo de terno e gravata, todo mundo de smoking, e está o camarada lá de bermuda, chinelo e camiseta regata. Exageradamente, era isso que estava acontecendo ali. E isso aconteceu, queridos, com o primeiro homem e a primeira mulher que habitaram esse planeta. O primeiro homem e a primeira mulher que habitaram o Jardim do Éden foram colocados por Deus para desfrutar de um banquete, comer de tudo que havia na criação, exceto um fruto. Mas você conhece a história. Eles desrespeitaram a dieta, eles desrespeitaram a ordem do rei e compareceram perante o rei vestidos de folhas de figueiras, e nem assim eles esconderam a situação vergonhosa que eles estavam. Deus perguntou: quem te fez perceber que você estava nu? E Deus preparou para eles vestes que custaram o sangue derramado de um inocente. Só com vestes de pele de animal é que eles puderam permanecer na presença do rei. Então, queridos, às vezes nós estamos como este, despreparados. Vem ao culto, vem à Santa Ceia, segue uma vida diante do rei, com tantas e tantas vergonhas à mostra, que se a gente se desse conta, a gente ficaria vermelho de vergonha, sem reconhecer o quanto precisamos de uma cobertura, escondendo aquilo que somos, aquilo que fazemos. Então, precisamos responder à convocação do rei, mas responder adequadamente. A parábola ainda vai falar que há uma sentença determinada
para aqueles que não responderam adequadamente ao convite. Versículo 7 fala que o rei ficou irado, enviou tropas, exterminou os assassinos e incendiou a cidade. Veja, não é uma ira descontrolada, não é uma ira sem razão, é uma ira que é uma resposta justa, natural, santa, em relação à injustiça. Qual que é a resposta adequada perante a injustiça? Quando você vê um pai ou uma mãe maltratando uma criança, você não fica irado? Quando você vê um homem forte maltratando uma mulher, você não fica irado? Talvez quando você viu aquelas cenas de seguranças matando aquele homem, você possa ter ficado irado. A ira, queridos, não é pecado. Salmo número 4, versículo 4 diz: irai-vos e não pequeis. Você pode ficar irado, porque a ira demonstra que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. O problema é que muitas vezes a nossa ira não é conforme a lei de Deus. Muitas vezes a nossa ira não é por causa das injustiças cometidas diante de Deus. Aqui não, aqui Deus revela que o rei ficou irado, enviou tropas, exterminou os assassinos e incendiou a cidade. Mateus 24, versículos 1 e 2, lança um pouquinho mais de luz sobre isso. Mateus 24, 1 e 2 diz: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assim aconteceu, meus irmãos. Jesus disse isso por volta do ano 33. No ano 70 depois de Cristo, novamente, Deus permitiu que inimigos entrassem em Jerusalém, destruíssem o templo, subjugassem os israelitas, exatamente aqueles que tinham recebido a palavra, tinham a palavra em suas mãos e que, com indiferença, com má vontade, com violência, trataram o enviado de Deus. Lembra? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus disse, Jesus se cumpriu. E no versículo 13, novamente nós vemos a sentença, mas não apenas uma sentença temporal e histórica, como aconteceu em Jerusalém. Nós vemos a sentença eterna. Ordenou o rei: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o fora nas trevas, ali onde há fogo e ranger de dentes, onde há choro e ranger de dentes. Que lugar era esse? Veja, por exemplo, Mateus 25, 30. Parábola dos talentos. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pior do que a destruição de Jerusalém vai ser a destruição de todas as coisas na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando os céus incendiados serão desfeitos, a terra será incendiada, o sol será derretido pela manifestação da glória de Deus com todas as estrelas, como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 em diante. Queridos, a sentença do rei não é como a sentença dos tribunais brasileiros, que às vezes prendem
os que cometem faltas de menor consequência e solta aqueles que têm uma lista enorme de crimes. Não. A sentença do rei, ela é implacável. A sentença do rei, para aqueles que rejeitaram o seu convite, para aqueles que desprezaram o seu convite, para aqueles que mataram e maltrataram os seus servos, é uma sentença terrível. E aqueles que não estão revestidos adequadamente na presença dele, vão ser alvos dessa sentença. Aqueles que não forem considerados dignos, vão ser alvos dessa sentença. E que critério Deus usa? Às vezes, podemos pensar que é só uma questão de moda. Só por causa de uma roupa? Às vezes as nossas irmãs são um pouco mais exigentes, né? O homem não se preocupa muito, às vezes, com algum detalhe de roupa. Só porque não estava com a roupa certa, só porque a roupa não estava adequada para aquela festa, não é uma questão de roupa. É uma questão de eleição. E o versículo 14 diz: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Quem Deus escolheu, Ele capacita. Infelizmente, muita gente não gosta dessa doutrina, tão cara para nós presbiterianos, e tão clara para nós presbiterianos. É uma doutrina que fere o orgulho, sim, porque Deus não olha para você e porque vê em você alguma qualidade, Ele diz: esse é meu. Não. Deus olha para nós como Ele olhou para Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8 diz: não vos escolheu o Senhor porque fostes o povo mais numeroso, mas porque vos amava. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 16, diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Então veja, eleição não é coisa de calvinista, de presbiteriano, é coisa da Bíblia. Porque é a salvação que é dada por um Deus soberano. Um Deus soberano que nos chama a nova aliança. Uma aliança que não depende dos nossos méritos, das nossas obediências, das nossas qualidades, mas depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Uma eleição que Paulo explica brilhantemente no capítulo 9 de Romanos, e diz, olha, no versículo 11, Esaú e Jacó ainda não tinham nascido, eles eram gêmeos, saíram do ventre da mesma mãe, filhos do mesmo pai, e Deus diz: esse é meu, aquele não. Do mesmo ventre, um foi amado e o outro foi aborrecido, o outro não participou disso. Algo que Paulo diz que, dentre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou bênçãos celestiais nas regiões espirituais, está lá a eleição. Principal bênção que você começa a agradecer a Deus é Deus ter te escolhido antes da fundação do mundo. Que Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 1, diz que a fé que é dos eleitos, se somos crentes, se temos acesso à salvação pela fé, porque Ele nos escolheu. E ainda, queridos, 1 Pedro 2, 9, para não dizer que isso é uma doutrina só de Paulo, o próprio apóstolo Pedro diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não estávamos preparados. Nada que fizermos nos deixa dignos para participar da mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, 28 a 30 diz que se alguém não discerne o corpo de Cristo,
não é digno de participar da mesa do Senhor, e porque tem gente indigna participando da mesa do Senhor, lá na igreja de Corinto não eram poucos os fracos, os doentes, os que morriam. A mesa do Senhor, o banquete que o rei chama, é para aqueles que foram escolhidos. Por isso, queridos, não fique triste quando você evangeliza e alguém não responde positivamente. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas também não é por isso que você vai parar de evangelizar, você vai parar de convidar. Não fique desesperado se você tem essa fé no Cristo que morreu pelos seus pecados. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É evidência dessa eleição na tua vida. Querido, responda positivamente à convocação do rei. Convocação do rei, que não é para assistir o casamento do filho dele, é para ser casado, unido eternamente ao filho. Veja o último texto que eu quero ler com você, Apocalipse 19, versículos 7 a 9. E é com esse espírito, com essa alegria, que nós vamos participar da mesa do Senhor. Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós somos chamados para ser noiva de Cristo. Não apenas espectadores da grande festa de casamento do rei. Você não foi chamado para assistir. Você foi chamado para estar unido, vestido com aquilo que o sangue do Cordeiro derramado preparou, escondendo as nossas vergonhas, as nossas acusações e nos fazendo dignos de participar do pão, do vinho, algo que Jesus anseia fazer de novo quando Ele voltar. Vamos participar da ceia do Senhor. Convido nossos